E a grande manchete é a seguinte, olha, Lula perde para Bolsonaro, Michele e Tarcísio por mais de 10 pontos no segundo turno em 2026, diz a pesquisa Futura. Não é que ele perde só para esses três. Na verdade, ele perde para todo mundo. Para esses três aí, ele perde por mais de 10 pontos percentuais. É algo realmente muito impressionante, Gabi. Exatamente. É importante a gente trazer para o nosso público, Renato, o seguinte, que o presidente do turno, o presidente que está em atuação, ele, via de regra, tem uma certa vantagem, porque ele está com a máquina pública na mão, ele tem toda ali uma comunicação, ele está sempre na mídia, ou seja, é um nome que é sempre ventilado, ele já tem o histórico de vencer uma eleição, então, via de regra, é muito comum que nessas primeiras pesquisas a gente tem nós estamos há mais de um ano antes da próxima eleição, o presidente de turno esteja na frente. Então, Lula está perdendo para vários outros candidatos e com uma diferença tão grande, de fato algo muito simbólico, né? E aí nós temos alguns fatores que podem estar contribuindo para esse resultado. Vamos colocar os números e depois a gente pode comentar o que pode estar levando aí a essa situação. A gente fala disso basicamente todo dia. Pode encher a tela, porque tem muito número aí pra gente comentar. Olha lá, ó, primeiro número ali, Lula e Bolsonaro com 50%, isso tudo segundo turno, tá? Já olhando um cenário de segundo turno. Bolsonaro teria 50% e Lula 37,4%. É claro que na hora de olhar os votos válidos, você ia descontar ali o brancos e nulos e indecisos, então seria muito mais que 50% para o Bolsonaro. Lula e Tarcísio, 46,5% a 34,9%. Tarcísio vencendo com ampla vantagem. Lula e Michele Bolsonaro. Michele com 48,4% e o Lula com 38%. Então, esses três que foram destacados na manchete que vencem por mais de 10 pontos. Depois, Lula versus Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, exilado, 44,8%. Contra 38,1%. Ele nem se lançou candidato, não tem feito nenhuma campanha, nada disso. Lula contra Ronaldo Caiado. Esse sim já se mostrou como candidato. Caiado também vence, mais apertado, 39,2% a 36,2%, governador de Goiás. Lula contra Ciro Gomes. Ciro Gomes também nesse cenário vencendo, 41,2% a 32,1%. O Lula perde até, Gabi, para o Romeu Zema, governador de Minas, que raramente tem aparecido bem nesse tipo de pesquisa. 37,7% para o Mineiro e 37,6%. Está ali empatado, né, com o Lula na margem de erro, o Zema na frente. E até Ratinho Júnior, do Paraná, com 41,7% contra 36,7% do Lula. Todo mundo, todos os representantes aí do que seria a direita, e até o Ciro Gomes, que está aí no meio, vencendo o Lula nesse cenário feito pela pesquisa Futura, divulgada hoje. Pois Renato, nós temos vários possíveis, né, motivos para esse cenário. Bem, em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar um pouco as eleições federais de eleições estaduais e municipais. Alguns cientistas políticos especializados nesse tipo de análise afirmam, e por exemplo, um deles é o Antônio Almeida, né, e afirmam que em eleições federais existe uma avaliação mais abrangente do cenário do país. O que é isso, Renato? As pessoas avaliam como está a economia, educação, segurança, esse tipo de coisa. Fator econômico, por exemplo, é muito importante. O Antônio Almeida também diz que nesse tipo de eleição a questão da afinidade do eleitor com o candidato conta muito. E aí eu gostaria de retomar uma pesquisa realizada pelo Data Senado em setembro de 2024, no qual 29% dos brasileiros se identificaram como de direita e 15% de esquerda. Então, quer dizer, se nós temos uma população majoritariamente de direita, né, me parece, né, ser um pouco natural que as pesquisas indiquem isso, né? Além disso, o governo Lula tem enfrentado uma série de desgastes. Nós tivemos o recente escândalo do INSS, né, alguns escândalos relacionados aí a pessoas próximas ao presidente Lula também, que impactaram na imagem do presidente de modo um pouco mais negativo, né? Tem ainda alguns outros fatores, mas a gente vai conversando. Para mim, o fator principal é ida ao supermercado. E aí, notícia de escândalo, roubo disso, roubo daquilo. E olha só, inflação altíssima, tem um número também que chamou a atenção nos cenários de primeiro turno, né? Se você depois olhar os detalhes da pesquisa, tem diversos cenários, mas tem cenário de primeiro turno com o Jair Bolsonaro participando.
O Bolsonaro teria, Gabi, 45,3% e o Lula 29%. Isso no primeiro turno. Então, o Bolsonaro quase ganharia já em primeiro turno. Se a gente for lembrar que as pesquisas geralmente erram para baixo, o candidato da direita tem até a chance de Bolsonaro vencer no primeiro turno. Mas tem aquele pequeno detalhe, que é o fato do Jair Bolsonaro estar inelegível, enfrentando ainda muitos problemas na justiça, inquérito do golpe. Dificilmente, quer dizer, no Brasil tudo pode acontecer, mas dificilmente essa decisão seria revertida a tempo dele participar. E aí, por isso, tem até todos esses outros nomes, incluindo a esposa e o filho, nessa medição.